Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai Todo-Poderoso. Abramos nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14. Uma carta escrita à igreja em Laodiceia, que nos diz assim. Carta, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego, e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Assentados, queridos irmãos, eu quero nesta noite compartilhar com vocês nesse texto uma verdade muito importante. O tema da mensagem desta noite é: a verdade está lá fora. Alguém pode imaginar, a verdade está lá fora? Sim. Se tratando da igreja de Laodiceia, a verdade não estava dentro da igreja, estava fora da igreja. Essas cartas foram direcionadas a 7 igrejas da Ásia, da província da Ásia. E coube a João enviar essas cartas para o anjo da igreja, que eram os pastores daquelas igrejas. E esta carta direcionada a Laodiceia, ela tem essa importância de chamar a atenção de uma igreja que estava próximo de ser lançada fora da presença de Deus. Às vezes na vida nós temos a verdade dentro de nós, nós temos a decisão certa dentro de nós, aquele curso que nós vamos fazer, aquela viagem que nós vamos fazer, temos a certeza plena de que aquela decisão está dentro de nós. Mas no caso desta igreja de Laodiceia, a verdade não estava dentro da igreja. A verdade estava do lado de fora, batendo em sua porta. Assim também tem ocorrido com muitas pessoas. A verdade está fora da pessoa, fora da sociedade. Há muitas pessoas que estão vivendo sem a verdade dentro de si. O coração iludido não enxerga a realidade, e assim só aquilo que alimenta ainda mais sua ilusão. Esse pensamento é de uma senhora chamada Rayane Costa. Rayane Costa, ela disse: o coração iludido não enxerga a realidade, e sim só aquilo que alimenta ainda mais sua ilusão. É o caso de Laodiceia. Esta igreja, ela vivia iludida. Ela disse que ela era rica, que não precisava de nada. Ela disse que tinha tudo quando Jesus chegou à porta de Laodiceia. E ele disse: eis que eu estou à porta e bato. E ela disse: não precisamos, nós temos de tudo. Na verdade, ela não tinha a verdade
maior que é Cristo na vida daquela igreja. Há muitas pessoas que estão precisando de ter a verdade dentro de si e está vivendo uma ilusão, vivendo uma mentira. E aí que nós queremos pensar 3 pontos importantes sobre a verdade está lá fora. E nós vamos conferir dentro desse texto que Laodiceia estava sem a verdade. A verdade estava batendo a sua porta. A verdade queria entrar na sua casa, mas Laodiceia colocou a verdade e deixou a verdade do lado de fora. A verdade é Cristo. Cristo estava à porta de Laodiceia. E assim tem acontecido ao longo dos anos, no mundo inteiro. Jesus Cristo continua batendo na porta das pessoas, na porta do coração de cada pessoa, e as pessoas estão deixando Jesus do lado de fora. A verdade está lá fora, te revelando o quanto você se afastou de Deus. Versículo 15 e 16. Cristo disse isso: conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, disse Jesus para a igreja de Laodiceia. A verdade está lá fora, te revelando o quanto você se afastou de Deus. Laodiceia se afastou de Deus. Se afastou tanto de Deus, ao ponto de Jesus falar com ela: estou prestes a vomitá-la da minha presença. Ela se afastou tanto de Deus, se tornando um cristão morno na fé. Laodiceia era uma igreja cristã, mas morna na fé. Assim tem vivido muitas igrejas. Muitos crentes não oram mais, não lêem mais a Bíblia, não têm o temor de Deus, estão vivendo uma vida morna, vivendo só de religiosidade. Assim Laodiceia estava vivendo. E Jesus estava mostrando para ela o quanto ela tinha se afastado dele. Assim tem acontecido com muitas igrejas, se tornando um cristão morno na obediência. Muitas pessoas já não obedecem mais a Deus. Vive o Evangelho, mas não vive a obediência do Evangelho. São cristãos mornos. Assim Laodiceia estava vivendo um cristão morno, uma atitude morna, uma atitude sem temor. Olha o ponto, não tinha nenhum pingo de temor com Jesus. Virou e dispensou Jesus. Não precisamos de Jesus aqui, porque nós temos de tudo. Nós somos uma igreja rica, então não precisamos de nada. E aí é onde que ela se enganou com Jesus. Pois é, Jesus, a verdade para nossas vidas, estava lá do lado de fora, batendo na porta da igreja, revelando o quanto aquela igreja tinha se afastado de Deus. Tem sido assim ao longo da história. Muitas igrejas estão colocando Jesus do lado de fora. Muitas igrejas estão vivendo as suas vaidades dentro de si. As igrejas, e hoje em dia, são igrejas que estão vivendo puramente a vaidade. Um outro pensamento de um cidadão chamado Oscar Wilde, ele disse: olhos são inúteis quando a mente é cega. Os olhos são inúteis quando a mente é cega. Para que olhos se a mente é cega? É isso que Oscar Wilde diz. Então Laodiceia é exatamente esse pensamento de Oscar, em que Laodiceia tinha olhos, mas tinha uma mente cega. Há muitas pessoas que têm seus olhos normais, mas a mente é cega, não enxerga o amor de Deus, não enxerga a grandeza de Deus, não enxerga Deus batendo na porta dos seus corações, batendo na porta da sua casa, batendo na porta da sua igreja, batendo na porta de toda uma sociedade. Muitas pessoas, em muitos lugares, em muitas cidades, fecharam a porta para Jesus. Jesus está do lado de fora. Jesus é a verdade que precisa estar do lado de dentro dos nossos corações. Está dentro das nossas casas, dentro da nossa cidade. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a cidade cujo Deus é Jesus Cristo.
E eu digo, realmente Laodiceia estava completamente afastada de Deus. Um outro item que eu quero compartilhar: a verdade está lá fora. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, fazendo o quê? Revelando quanto tu estás enganado quanto a si mesma. Jesus estava do lado de fora, revelando para aquela igreja o quanto ela estava enganada consigo mesma. Ela pensava que conhecia a si. A igreja achava que ela era rica. A igreja achava que ela era a mais importante da cidade, que ela era realmente a igreja verdadeira. E Jesus disse: não, eu estou te dizendo que você está enganada. Enganada quanto a si mesmo. Porque na verdade, no versículo 17, Jesus Cristo vai dizer o quanto aquela igreja estava enganada de si mesma. Jesus disse: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Pronto. Jesus disse: você é pobre, você é um miserável, porque a maior riqueza estava do lado de fora daquela igreja. Não adianta a igreja ter ouro, não adianta a igreja ter prata, não adianta a igreja ter seus palácios, seu banco acolchoado, mas a maior riqueza de uma igreja é Jesus estar dentro dela e não do lado de fora. E Laodiceia estava enganada quanto a si mesma. Ela pensou uma coisa, mas ela estava enganada, não enxergando que era uma igreja carente de compaixão de Deus em sua vida. Ela era carente de compaixão e ela não sabia o que era compaixão, não enxergando o quanto era pobre das maravilhas de Deus. E a maravilha de Deus estava ali na porta dela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer pela humanidade, para morrer por Laodiceia. Estava ali aquela maravilha, e ela deixou aquela maravilha do lado de fora. Aquela igreja não estava enxergando o quanto depende de Deus. Ela dependia tanto de Deus e deixou Deus do lado de fora, porque Jesus é o Filho de Deus. Há um pensamento bem conhecido da sociedade: pior cego é aquele que não quer ver. Laodiceia era uma igreja assim, cega, não queria ver, não queria enxergar e aceitar, admitir que do lado de fora, quem estava lá era mais rico, era mais poderoso, era mais importante para a vida daquela igreja. Que nós possamos a cada dia querer Jesus dentro das nossas vidas. Amém. Eu disse para minha esposa hoje: nós não precisamos de riqueza para sermos felizes. Nós não precisamos de ouro nem prata para sermos felizes. Não precisamos de muitas coisas. Nós precisamos é de Deus. É de ter Cristo dentro de nós. É o bastante para sermos felizes. Porque Jesus é o nosso tudo. É a nossa maravilha maior, é a nossa felicidade maior, é a nossa riqueza maior. É ter Jesus em nossas vidas. Laodiceia não quis. Terceiro item, último: a verdade está lá fora. Laodiceia, Jesus chega à porta e bate, e Laodiceia deixa Jesus do lado de fora. Que vergonha para aquela igreja, que vergonha para muitas pessoas, que Jesus está batendo na porta do seu coração. Quantas pessoas eu já evangelizei, eu já ouvi pessoas moribundas, em uma cama, falar que não queria Jesus hoje. Hoje eu não quero Jesus. Dia depois aquela pessoa pereceu. Quantas pessoas? 2 ladrões na cruz, e um quis morar com Deus, e o outro não quis, deixou Jesus do lado de fora. Quantas pessoas têm feito isso em nossos dias? A verdade está lá fora, te revelando o quanto você precisa se arrepender dos seus pecados. Jesus Cristo estava do lado de fora, e ainda assim, ele bateu na porta de Laodiceia, querendo que Laodiceia se arrependesse. Versículo 19, Jesus disse isso: repreendo e disciplino
aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Jesus ainda tem o amor para bater na porta daquela igreja e falar com ela: apressa-te, arrependa-te, porque eu quero entrar em sua vida, Laodiceia. Ele ainda teve compaixão de bater na porta de Laodiceia e falar: apressa-te, arrependa-te, eu estou aqui à porta, eu quero entrar em sua casa, eu quero entrar em sua vida. E Laodiceia realmente não abria coração, não abriu o coração para Jesus, deixando Cristo do lado de fora. Quantas igrejas laodiceias tem em nossos dias? Igrejas não é paredes, igrejas são corações. Corações precisam de arrependimento, corações precisam ser abertos para receber a luz do Evangelho de Deus. Cristo é a nossa luz, é a luz que ilumina o nosso caminho. Jesus estava do lado de fora, a verdade está lá fora, te revelando o quanto você precisa se arrepender dos seus pecados e voltar-se aos braços de Deus como o amado de Deus. Deus queria isso. Laodiceia queria que Laodiceia voltasse aos braços dele. Jesus bateu na porta de Laodiceia para que ela voltasse aos braços de Deus. Voltasse aos braços de Deus como alguém que não fecha a porta para Deus. Laodiceia precisava aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Não feche a porta para Deus. Quando os problemas baterem na nossa porta, abra a porta para Deus resolver os nossos problemas. Quando a tristeza bater em nossa porta, abre a porta do teu coração para Deus derramar alegria no teu coração. Não feche a porta para Deus. Deus estava, através de Jesus, batendo na porta de Laodiceia. Estava lá fora, revelando a Laodiceia quanto você precisa se arrepender dos seus pecados e voltar-se aos braços de Deus e desejar ceiar sempre com Deus. Jesus queria ceiar naquela igreja. Jesus queria estar naquela igreja, participando daquele culto, participando daqueles irmãos, mas eles não queriam se arrepender. E Jesus estava ali batendo na porta daquela igreja e pedindo: abra seu coração, se arrependa, Laodiceia, eu estou aqui porque te amo. Quero ler um pensamento. Antônio de Saint-Exupéry, ele disse assim: nas horas graves, os olhos ficam cegos. É preciso então enxergar com os olhos do coração. Nas horas difíceis da vida, os nossos olhos se fecham, ficam cegos. É aí que nós precisamos abrir os olhos do coração. Aquela era uma hora difícil para Laodiceia. Laodiceia estava em pecado. E eles não conseguiram enxergar com os olhos do coração. Às vezes Jesus está batendo na porta da nossa vida. E nós estamos cegos pelo materialismo, pela vaidade, pela soberba, por tudo que é mal. E aí nós perdemos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, de enxergar a voz de Cristo, batendo fortemente no nosso coração. Ele está querendo entrar em nossas vidas, querendo fazer morada em nosso coração. Que o mundo possa abrir o coração. Nós estamos vivendo um momento de guerras no mundo inteiro. É a hora de os homens abrirem seus corações para Jesus. Conselhos, quero concluir. Conselhos para quem deseja a eternidade com Deus. Queira sempre as riquezas celestiais de Deus. Queira sempre as brancas roupas lavadas no sangue de Jesus. Queira sempre ungir seus olhos com o colírio de Deus, para enxergar o caminho da salvação. Queiramos sempre isso. As roupas lavadas pelo sangue de Cristo. O colírio tem que ser um colírio que possa abrir nossos olhos para caminhar nos caminhos de Deus. E que nós possamos querer as riquezas, não da terra, mas as riquezas dos céus, porque são elas que nos concedem a vida eterna.
Há uma passagem bíblica de João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade estava lá fora daquela igreja, batendo na porta de Laodiceia. Lá estava a verdade, que é Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há muitas pessoas que não querem conhecer a verdade de Deus para as nossas vidas. A verdade de Deus é revelada em Cristo Jesus. A verdade daquela igreja estava fora daquela igreja. A verdade de muitas igrejas estão ficando de fora. Jesus está ficando de fora. Há muitas igrejas que fecharam a porta para o Espírito Santo. O Espírito Santo não opera mais naquelas igrejas. As igrejas não creem na manifestação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem uma função primordial dentro da igreja. Ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Jesus, para o Espírito Santo, para o nosso Deus. Pois Ele está batendo fortemente no coração de muitas igrejas, de muitas pessoas. Por isso, não podemos deixar a verdade do lado de fora. Abramos a porta do nosso coração. Tem um hino que diz: deixa a luz do céu entrar. Não é isso? Deixa a luz do céu entrar. Jesus, quando Ele bate na porta do nosso coração, Ele está trazendo a luz dos céus, a luz de Deus, para dentro de nós. Há muitas pessoas que estão vivendo um mundo de trevas, uma igreja de trevas, mas quando Cristo chega à porta e encontra a porta aberta, Ele entra e coloca luz no coração da igreja, no coração de cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus derrame a graça dEle, as verdades dEle, dentro de nós, dentro da nossa família, dentro da nossa cidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.